Por ocasião do mês da IBD, mês da Bíblia, nós estamos no livro de Deuteronômio, que é a repetição das leis, as outras leis, as leis diversas e secundárias. Nós então estamos usando o livro de Deuteronômio como base para essa série de mensagens, para mostrar como a palavra de Deus, como que as escrituras sagradas, como que a Bíblia é de fato o cuidado de Deus para nós. Então abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 23. Sim, a Bíblia é o cuidado de Deus para livrar o povo de Deus. Quantas vezes eu já não estive perto de perder a vida? Quantas vezes eu já não estive perto de cometer uma grande besteira e prejudicar o meu futuro? Quantas vezes não me deu vontade de chutar o balde, fazer algumas coisas que certamente prejudicariam a minha carreira, o meu futuro, a minha vida, e eu não fiz, e eu não realizei, e eu não caí por causa das orientações da palavra de Deus. Você que me ouve aí agora deve também se recordar que várias vezes você teve vontade de fazer algumas coisas e não fez porque Deus, na sua palavra, orienta para não fazer aquilo. E toda vez que você não fez para obedecer a palavra, você lembra disso com gratidão e percebe que de fato o correto era não ter feito, porque você se prejudicaria. E todas as vezes que você não deu ouvidos à voz de Deus e fez, hoje você lembra disso com amargura, porque você percebeu que de fato isso prejudicou a sua vida. Moisés liderou aquele povo saindo do Egito. Ele enfrentou o faraó, ele viu aquelas 10 pragas de forma sobrenatural invadir o Egito. Ele viu o faraó, mesmo a contragosto, liberar o povo. Ele viu Deus guiando o povo até a beira do mar. E ele viu a maneira como Deus abriu aquele mar e viu aquela multidão atravessando aquele mar a pés enxutos. E ele vê aquele mar se abrindo, o povo atravessando, faraó com seu exército vindo atrás, o mar fechando e eles do outro lado dançando e celebrando o livramento que Deus deu para ele. Mas aí Moisés subiu aquele monte, teve um tete a tete com Deus, desceu com 2 tábuas. Ele vê toda aquela manifestação da glória de Deus e o povo fica assustado com tudo aquilo que acontece. Ele desce tendo falado com Deus face a face e o rosto dele brilhava e o povo fica assustado com aquilo e ele lidera aquele povo até Cades Barneia. Ele consagra o seu irmão Arão e aí ele vê durante 39 anos e alguns meses Deus sustentando aquele povo, pão que caía de dia para eles comerem, e a primeira vez que eles viram, eles perguntaram: o que é isso? Por isso que chama maná. Maná em hebraico é essa pergunta: o que é isso? Eles olharam e: o que é isso? E aí Moisés disse: vocês não estavam reclamando que lá no Egito tinha comida e agora nem comida vocês têm? Pois bem, Deus vai nos sustentar dia após dia enviando esse pão do céu, já simbolizando ali a vinda do nosso pão da vida, que é Jesus. Aquele povo viu, e Moisés principalmente viu, como Deus protegia eles de dia com uma nuvem e os aquecia de noite com uma coluna de fogo. E o povo foi preservado, e o povo foi protegido, e o povo foi livrado por 40 anos. Aí agora, depois disso tudo, Moisés olha para a terra prometida e vê aquela terra linda, plana, gigante, uma terra boa, fértil, e no coração estava a cidade de Jericó. E Moisés olha aquilo tudo e eu penso que no coração dele brotou uma ansiedade. Quando é que a gente entra? Quando é que a gente toma posse? Quando é que a gente começa a colher, plantar e viver lá naquela terra boa que Deus deu para nós? E aí Deus responde para ele: eles vão entrar, você não. Depois de tudo que Moisés viveu com Deus, ele ouvir de Deus que todo o povo entraria, mas ele não entraria na terra. Se fosse você, o que é que você faria? O que é que você pensaria? O que é que você falaria estando na situação de Moisés? Você obedeceu ao chamado de Deus? Você viveu coisas extraordinárias com Deus? Você teve experiências sobrenaturais com Deus? E no final de sua jornada, tudo que você quer é pisar na terra que Deus prometeu, e Deus fala: nananina, não.
Ou você não sabia que o nosso Deus também é um Deus que fala não? Prega-se por aí que Deus é amor. E essa geração pós-moderna, individualista, relativista, egoísta, entende que ser amor é passar a mão na cabeça e dizer sim para tudo. Só que não. Não. Amar também é dizer não quando necessário. Você que tem filhos, você sabe que todas as vezes que você disse não para os seus filhos, você disse não sem perder o amor que você sente por ele. Porque o nosso Deus é amor, mas ele diz não para um monte de coisas. Ah, mas se você servir a Deus, ah, mas se você for íntimo de Deus, ah, mas se você obedecer a Deus em tudo, ah, se você servir a Deus como líder, se você for alguém importante, Deus vai dizer sim para você. Mentira! Olha aí, Moisés era obediente, Moisés era servo, Moisés era líder. Olha o que Deus fez através de Moisés. E no entanto, quando Moisés pediu para entrar na terra, ele disse não. E aí o nosso problema, porque nós somos mimados e a gente não gosta de ouvir não, nós que não gostamos de ser contrariado, a gente quer ter um Deus que diga sim para tudo que a gente quer. Só que o nosso Deus, ele não é fiel a nós, ele é fiel ao seu caráter, ele é fiel à sua vontade, ele é fiel à sua palavra. Quando Deus me sustenta e eu digo, Deus é fiel, é verdade. Mas dizer que Deus é fiel não significa que Ele é fiel a mim, por isso que Ele me sustenta. Não, Ele é fiel à palavra dEle, que diz que um justo nunca mendigaria o pão. Então não é assim, ah Manu, por sua causa eu vou sustentar. Não, é assim, ó, por causa da minha palavra eu serei fiel. Já que eu disse, eu vou sustentar, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Então tome o seu sustento, mas não é por sua causa, é por causa da minha palavra. Ele é fiel a Ele mesmo. E como Deus é fiel a Ele mesmo, Ele não pode contrariar o seu caráter, Ele não pode contrariar os seus atributos. E um de seus atributos é amor. Deus é amoroso, Deus é justo, Deus é benigno, Deus é bondoso, Deus é gracioso e misericordioso. E sem perder nenhum desses atributos, com a boca cheia, de vez em quando Ele nos responde não. E glória a Deus por isso. Ai de nós se Deus dissesse sim para tudo que a gente pede. Ai de nós se Deus dissesse sim para tudo que a gente quer. Ai de nós se Deus dissesse sim para tudo que o nosso coração deseja. Porque o nosso coração é enganoso e a nossa natureza é pecaminosa. Então de vez em quando Deus precisa dizer não para nos livrar de nós mesmos. Como alguém já disse, o pior castigo que eu poderia receber de Deus é que Ele me entregasse à minha própria vontade. Nem sempre o que me agrada, agrada ao meu Deus. E aí a gente aprende com Jesus, no Getsemane, com aquela agonia, que Ele chegou a suar gotas de sangue, hematidrose. E aí Ele faz uma oração, Ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Me ajuda aí, porque o sofrimento está pesado. Porém, que seja feita a tua vontade. De vez em quando Deus vai proibir algumas coisas, mas as proibições de Deus não são para estragar os nossos prazeres. As proibições de Deus são para nos livrar dos perigos da vida. Nosso Deus é o Deus que vê depois da curva. O nosso Deus é o Deus que vê além. O nosso Deus é o Deus que sabe tudo e sabe antes. Portanto, quando Ele nos diz não, nós temos que confiar, temos que crer e temos que aceitar que aquele não é para o nosso bem. Quando Deus diz não para algumas de nossas petições, Ele não está querendo nos chatear, Ele está querendo nos livrar, porque Ele vê depois da curva, Ele sabe tudo, Ele sabe antes. Eu sei que nós estamos vivendo dias em que nós estamos privados de algumas coisas. A gente
está ouvindo não de um monte de gente, de um monte de lugar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode sair de casa, não pode. Essa crise, essa pandemia, esse coronavírus, essa Covid-19. Eu sei que nessas horas a gente fica, questionando, murmurando, reclamando, porque a gente não entende os propósitos de Deus. Mas eu queria que você cresce nessa palavra, que nos mostra claramente que quando Deus nos tira algo, Ele está querendo que o futuro seja de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Portanto, se você deseja algo incessantemente e não recebe de Deus, fique tranquilo, Ele está te livrando. Se você insiste em pedir algo para Deus e Ele não te responde positivamente, fique tranquilo, Ele está te livrando.